Então tá, pessoal. Gente, então eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler dos versículos 14 ao 29. Marcos 9, versículo 14 ao 29. Todos acharam? Vamos à leitura então. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: "O que vocês estão discutindo?" Um homem no meio da multidão respondeu: "Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito imundo que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram." Respondeu Jesus: "Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino." Então, eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: "Há quanto tempo ele está assim?" "Desde a infância", respondeu ele. "Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos." "Se podes", disse Jesus, "tudo é possível àquele que crê." Imediatamente o pai do menino exclamou: "Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade." Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: "Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele." O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: "Ele morreu." Mas Jesus o tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: "Por que não conseguimos expulsá-lo?" Ele respondeu: "Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum." Vamos orar, pessoal. Bondoso e amado Deus, Pai querido e Pai amado, mais uma vez, Senhor, te agradecemos e te louvamos pelo Deus maravilhoso que és, Pai. Que o Senhor nos conduza agora, através do Teu Espírito Santo, Pai, para que possamos ter discernimento e entendimento sobre a Tua Palavra. Nos guie, Pai, e que tudo seja feito conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, esse episódio que a gente acabou de ler agora, né, ele aconteceu no momento que Jesus, Pedro, Tiago e João, eles chegaram ao encontro dos outros discípulos. Após Jesus ter levado, né, esses 3 discípulos a um alto monte para orar. E que foi, né, o episódio da transfiguração, que está lá em Marcos, capítulo 9, dos versículos 1 ao 13. Marcos, ele não relata que Jesus subiu ao monte com esses discípulos para orar, mas Lucas, no seu evangelho, sim. E eu acho bem interessante fazer essa comparação, né, na mesma história, entre autores diferentes, porque a gente sempre pega algum detalhe, né, que faz com que o nosso estudo ele fique mais dinâmico e mais rico também em informações, né, gente? Então, gente, em cima disso, o título do estudo de hoje eu dei de Oração e Jejum, as armas espirituais do cristão.
E nós vamos dividir esse estudo aqui hoje em 3 partes dentro dessa passagem. Pois bem, então dos versículos 14 ao 19, começamos então aqui vendo o quê? Vamos ler ele de novo. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, muito surpreso, e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam meu menino. Ou seja, então, gente, os 9 discípulos, então, discutindo com os mestres da lei e uma grande multidão ao redor deles, que observava tudo. Vendo Jesus, então, o povo vai ao encontro dele para saudá-lo. Então, Jesus pergunta: o que vocês estão discutindo? Aí surge no meio da multidão um homem, um pai angustiado, que então ele leva o seu filho até Jesus, ao qual estava com esse espírito imundo, que o impedia de falar, se jogava no chão, espumava pela boca, rangia os dentes. E esse homem então fala para Jesus que tinha pedido, aos discípulos que expulsassem o espírito, porém eles não conseguiram. Podemos então aqui perceber o quê? Que os discípulos estavam dando um mau testemunho, discutindo com os mestres da lei, que estavam até zombando deles, por não conseguirem expulsar esse espírito imundo. Então, Jesus chega no meio desse caos e ele se depara com 3 problemas. O primeiro problema: o fracasso dos seus discípulos perante os mestres da lei, pois Jesus, ele tinha dado autoridade para os discípulos curar doentes e expulsar demônios, Segundo problema: o menino que estava com o espírito imundo e junto à angústia de um pai. E o terceiro problema: a incredulidade dos discípulos. Em relação ao primeiro problema, gente, ou seja, o fracasso dos apóstolos, perante os mestres da lei. Jesus, então, ele deu autoridade para os apóstolos para expulsarem demônios e fazerem milagres. E aqui é importante, entendermos o contexto histórico e o momento em que esses fatos eles acontecem. Nesse caso, essa autoridade, ela foi exclusiva para os apóstolos. Vemos isso, muito bem no livro de Atos. Mas por quais motivos? O povo precisava, naquele momento, reconhecer a chegada do Messias e o reino de Deus sobre as trevas. Hoje, pessoal, nós não temos mais apóstolos. Eles foram exclusivos e escolhidos por Jesus. Porém, gente, para nós também nos foi dada uma missão. Que missão é essa? De sermos sal e luz. Foi nos dado dons para exercermos na igreja. E trazendo aqui para a nossa realidade, a gente é assim como os apóstolos. Porque nós perdemos com facilidade o alvo, gente. E nos envolvemos com distrações, ao invés de focarmos na nossa missão. A missão essa a qual Deus nos chamou. E a partir do momento que entregamos a nossa vida para Jesus e o Espírito Santo habita em nós, certas coisas, gente, não convém mais para nós. Vejam bem, havia uma necessidade explícita, nesse caso, de uma cura e libertação, certo?
Essa era a missão. Mas os apóstolos, eles estavam discutindo com os mestres da lei, ou seja, tempo perdido. Muitas vezes nós somos assim também. Nos distraímos com coisas que são secundárias, discussões teológicas intermináveis, picuinhas por qualquer motivo, fofocas, enfim, coisas que nos tiram do nosso foco. Mas por que enchemos a nossa vida com essas coisas, com essas distrações? E muitas vezes nem nos damos conta. A questão central, gente, não são as distrações em si, mas o que deixamos de fazer antes delas aparecerem. Sabe aquele ditado que diz assim, cabeça vazia, oficina do diabo? Pois então, os apóstolos, eles deveriam estar preocupados mais com sua vida íntima com Deus, ou seja, jejum e oração. Pessoal, os apóstolos, eles fracassaram porque a caminhada espiritual deles, ela foi negligenciada. A autoridade que Jesus tinha dado a eles só era eficaz se fosse exercida pela fé. Mas a fé, ela deve ser cultivada por meio de disciplina espiritual e devoção. E muitas vezes apontamos o dedo, para as pessoas, discutindo por coisas às vezes tão banais, e estamos fazendo o mesmo papel daqueles apóstolos lá, que ainda não entendiam as coisas que Jesus dizia, e de certa forma dando um mau testemunho para uma sociedade que está sedenta pela palavra de Deus. Trazendo para a nossa realidade de hoje, devemos fazer o seguinte questionamento: eu, como cristão, estou dando um bom testemunho para as pessoas ao meu redor? Dentro da minha casa, na sociedade em geral? Eu digo isso, gente, pelo fato de que hoje nós somos discípulos de Jesus. E como vamos o mostrar ao mundo, se estamos perdendo tempo, muitas vezes, com discussões, questionamentos, coisas sem importância, nos impedindo de ter uma vida de oração, uma vida de jejum, de leitura da palavra, uma vida de devoção mesmo. Pois essas coisas, gente, que aumentam a nossa intimidade com Deus. Certo, gente? Então, Jesus tem agora mais um problema. O menino que estava com o espírito imundo e junto à angústia de um pai. Vamos ler novamente os versículos 20 ao 24. Então, eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes, esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Pessoal, esse pai angustiado, ele recorre a Jesus, já que seus apóstolos não conseguiram, E ele suplica a ele, para que o ajude, Porque aquele filho era seu único filho. Como vemos lá em Lucas 9:38, sobre essa mesma passagem. Um homem da multidão bradou: mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois és o único que tenho.
E lá em Mateus 17, 14 e 15, diz o seguinte: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Então, pessoal, ele suplica para Jesus. Esse pai, ele estava sofrendo demais com tudo aquilo, e o menino também, né? Mas daí, esse pai, ele leva o problema até quem? Jesus, né, gente? Ou seja, toda a sua angústia, a sua dor, o seu sofrimento, a Jesus, que prontamente disse ao pai do menino: tudo é possível àquele que crê. Se Jesus diz, então, que tudo é possível àquele que crê, por que a gente fica preocupado com certas situações da nossa vida? Gente, isso significa que tudo que eu quero e desejo vai se realizar pelo fato de eu crer? Não é assim que funciona. Jesus não é um gênio da lâmpada mágica que fazemos um pedido e ele responde a tudo o que quisermos. Isso não é nosso Deus, que é um Pai bondoso e um Pai amoroso, que nos dá o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos as circunstâncias. Gravem essa frase: mesmo quando não entendemos as circunstâncias. O que é mais importante, gente, é que os apóstolos não tinham entendido plenamente o que diz lá em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Se Jesus, então, gente, ele é o meu Senhor e Salvador, eu não posso ficar preocupado e angustiado pelo que eu estou passando, ou muitas vezes até ansioso por determinadas situações. Ou será que isso só acontece comigo? Mas então, gente, como não mais sofrer ou ficar angustiado com as coisas da vida? Jesus, então, ele nos dá a resposta no terceiro problema que ele se deparou nessa passagem, ou seja, a incredulidade dos apóstolos. Vamos ler de novo os versículos 25 ao 29. Quando Jesus viu, uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Pessoal, quem é convertido aqui, entregou a vida para Jesus, tem o privilégio, né, de ter o nome escrito no livro da vida. E tem o Espírito Santo habitando no seu coração. Ótimo, já está salvo, tem a garantia da vida eterna. Isso tudo, gente, é maravilhoso. Mas muitos cristãos acham que após a conversão, só nos resta a obrigação de frequentar a aliança bíblica. Mas se esta tem sido a sua visão, pessoal, saiba que você tem perdido 99% do que Deus tem reservado para a sua vida nesse mundo. A vontade de Deus, gente, é que você cultive um relacionamento íntimo com Ele, nas tribulações, mas também nas bênçãos. E para isso, não tem fórmula mágica. É preciso muita oração, jejum, estudo da palavra, renúncia e também entrega e tempo, gente. Nossa, mas isso vai exigir muito de mim. Quando pensamos assim, na verdade, nós estamos vivendo uma inversão de valores. Onde mais poderíamos encontrar paz,
senão na presença de Deus. Não existe nada melhor nesse mundo do que estar na presença de Deus. E quando entendemos isso, gente, o resultado ele é transformador. O que acontece é que estamos como os apóstolos, preocupados em resolver as coisas, mas sem a intimidade e a presença de Deus. E quando não conseguimos, ou até não entendemos, nós recorremos às distrações do mundo, que não vão se resolver. E voltamos de novo a tentar resolver, e assim se torna um ciclo sem fim. Que quando, na verdade, nós deveríamos estar descansando na presença de Deus e levando toda a nossa angústia, nossa dificuldade e também nossas alegrias a Jesus. Pensa assim, quando estamos vivendo pelo Espírito, cheios do Espírito Santo, o que acontece? A nossa fé ela é aumentada, gente. A nossa intimidade com o Pai ela é elevada. Não tem como alguém que está assim não ver o mundo e as coisas de uma maneira mais profunda e espiritual, sejam coisas boas ou não. E, gente, eu queria contar para vocês agora uma história de um pastor americano, o nome dele é Jim Cymbala. Esse pastor, ele era de Nova York e liderava uma igreja grandiosa com milhares de membros. Uma igreja conhecidíssima, principalmente pelo seu coral. Um dia, o pastor Jim Cymbala chegou em sua casa e a sua filha primogênita e adolescente olhou para ele e disse assim: papai, eu não quero mais saber de Deus. Eu não quero mais saber da igreja. Eu quero conhecer o mundo. Eu quero saber o que o mundo tem a oferecer. E esse pai, ele chorou, esse pai implorou, e esse pai clamou, mas nada adiantou. E essa menina colocou a mochila nas costas e saiu pelo mundo. Um dia na igreja, numa vigília de oração, uma irmã se levantou e disse: pastor Jim Cymbala, a nossa igreja nunca clamou pela sua filha. A nossa igreja nunca chorou pela sua filha. E naquele momento, gente, as pessoas elas se deram as mãos ao redor dos bancos, e aquele lugar, na verdade, ele se transformou numa sala de parto, de angústia e de dor. E ao voltar para casa, de madrugada já, o pastor Jim Cymbala olhou para sua esposa e disse: minha querida, eu tenho certeza que Deus hoje libertou a nossa filha. 2 dias depois, a campainha toca, ao amanhecer, a mãe vai atender e era a menina. Ao abrir a porta, a menina saiu correndo em direção ao quarto onde estava o pai, ajoelhou-se aos pés dele e disse: papai, me conta o que aconteceu há 2 dias atrás de madrugada. Me conta, por favor. Eu estava em minha casa, parecia que escamas caíam dos meus olhos e o meu coração foi quebrantado. E eu te digo, meu pai, que hoje eu voltei para o meu Deus. Eu voltei para a minha família, porque Jesus me libertou. Então, gente, tem coisas em nossa vida que só se resolve com jejum e oração. Infelizmente, só fazemos essas coisas com o intuito de pedirmos algo. E, na verdade, a prioridade da oração e do jejum deveria ser a nossa intimidade com Deus. Isso é que importa. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Você tem buscado a Deus com intimidade? Ou você só tem buscado a Deus quando as dificuldades aparecem? Deus quer, gente, que
cultivemos um relacionamento com Ele, sempre, seja em dias bons e em dias não tão bons assim. E agora eu estava lembrando aqui de uma história. Alguns anos atrás, nas terças-feiras pela manhã, nós tínhamos um momento, de devocional e oração aqui na Aliança. Muitos que estão aqui participavam, E a gente orava por muitas coisas, muitas causas. E naquele momento eu estava sem conversar com meu irmão fazia 8 anos. E nas minhas orações, nas nossas orações, que eu compartilhava com as pessoas que estavam lá naquele momento, pedia que Deus cuidasse dele, mas também eu pedia que Deus tivesse misericórdia e fizesse com que a gente se falasse sem que acontecesse algo para mim ou para ele, que ele restaurasse isso. Aí veio a Covid. E o que aconteceu? O meu irmão pegou Covid. Baixou o hospital. Ele estava recém-separado e o filho adolescente. Meus pais idosos não podiam ficar com ele. Quem ficou com ele? Vocês lembram da frase que eu falei antes? Que dizia: mesmo quando não entendemos as circunstâncias. Passou um dia eu com ele lá, 2 dias, o estado dele se agravou um pouco, ele estava então no quarto, se agravou, ele foi para uma área isolada daí, e ele corria o risco de ser entubado. E naquele momento a gente clamou aqui para a igreja orou, ele foi curado. Saiu daquela área de isolamento, voltou para o quarto, e aí a gente estava conversando, 1, 2 dias, eu aí com ele, 3 dias, auxiliando ele, levando ele para lá e para cá, porque tinha oxigênio, coisa arada, tinha que ir no banheiro, tomar banho. No 3º dia, eu acho, não me lembro se fui eu ou ele, a gente questionou, por que a gente ficou tanto tempo sem se falar? Ninguém sabia, nenhum dos dois sabia. Então, gente, a partir daquele momento, as nossas orações foram atendidas. Restaurou a saúde dele e a gente conversou de novo. E, gente, falando de oração, aqui na igreja, às quartas-feiras, todas as quartas-feiras, das 18 às 20 horas, tem pessoas que vêm aqui orar pela igreja, orar pelas causas. Você que quiser em algum momento, numa quarta-feira, vem. Qualquer um pode vir, Tito. Olha ali, ó. Venham aí ver, sabe? É um momento maravilhoso, sabe? Que a gente busca uma intimidade maior assim com o nosso Deus. Quando as dificuldades aparecem, qual é a sua reação? Você se considera uma pessoa que está vivendo uma vida de intimidade com Deus? Gente, vamos baixar nossas cabeças um momento. Jesus, assim como deu uma missão aos seus apóstolos, também nos deu uma missão, nos deu dons, nos deu um propósito. A questão é que com o passar dos tempos, ficamos distraídos com as coisas do mundo e acabamos perdendo o foco central do nosso chamado. Então, se esse é o seu caso hoje, coloque isso diante de Deus. E muitas vezes essas distrações estão mais em a gente tentar resolver os problemas, pois ficamos angustiados, muitas vezes perdemos a cabeça,
Corremos atrás das coisas de trabalho e tantas outras coisas e esquecemos o essencial, que é levar as causas e as coisas para Jesus. E esse processo de levar as causas e as coisas para Jesus vai gerar uma vida de intimidade, vai gerar uma vida de fé, vai gerar uma vida de jejum, vai gerar uma vida de oração e de leitura da palavra. É isso que Deus está querendo falar para nós hoje. Nos chamar para uma intimidade mais profunda, pois não há nada mais importante do que nosso tempo com Deus. Não existe mais nada no mundo que nos dá maior alegria do que estar na presença de Deus. Você se considera uma pessoa que tem buscado a Deus dessa forma? Se não for, Deus está te convocando hoje para tomar uma atitude. Há situações nas nossas vidas que só acontecem quando buscamos a Deus com intensidade e intimidade. Que possamos sair daqui decididos a viver uma vida de oração e jejum, confiando que o mesmo Deus que fez com que o mar se abrisse, que fez com que Jesus permanecesse firme no deserto, que fez com que cadeias fossem quebradas, é o mesmo Deus que teve compaixão de nós e mudou as nossas vidas, pois não existe milagre maior do que uma vida transformada, uma vida regenerada e uma vida de obediência a Deus. Bondoso Deus, Pai querido e Pai amado e todo-poderoso, mais uma vez, Senhor, te agradecemos, te exaltamos e te glorificamos, Pai, pelo Deus grandioso que és, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por estar conosco a cada momento das nossas vidas, Pai, e que possamos, a partir de hoje, Deus, ter uma intimidade maior contigo, Senhor. Nos auxilie nesse processo, Senhor, tire de nós toda e qualquer distração, Pai, para que ao acordarmos, a primeira coisa que fizermos é pensar em Ti, Senhor. Pensar nas coisas maravilhosas que o Senhor já fez, nas coisas maravilhosas que o Senhor faz e nas coisas que fará, Deus. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa estar colocando no coração de cada um essa responsabilidade para Te buscar e Te enaltecer a cada dia. Te agradecemos, Senhor, e Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém.